tudo bem? Estamos de volta do nosso programa Saúde. Digo nosso porque é o nosso momento de conversa nessa mesa que sempre traz conteúdos vastos, mas com linguagem para a gente entender e buscar mais informação acerca da saúde. Hoje eu estou com 2 doutores aqui que já vou mostrar para vocês, mas antes eu vou agradecer aos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Vitai, Centro Clínico Integrado, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Next e Mano Escobar, Cabeleireiros. Então, hoje estamos com uma dupla que são doutores muito conhecidos e reconhecidos em toda a região e no Brasil também, que tratam de neurologia, tratam de neurocirurgia. O doutor Diego já veio conversar com a gente. Diego Cassol Dotza. Tudo bom, doutor? Tudo bem, saudades, estamos de novo aqui. Eu disse, eu tô com saudade do doutor. E a sua esposa, mas olha, ela é a doutora Ana Luísa Cassol Dotza, né, vou dizer. E que a gente diz seja muito bem-vinda e esperamos que a senhora venha mais vezes aqui, doutora. Obrigada, Lívia, bondade tua, obrigada pelo convite. Hoje a gente vai falar, pessoal, sobre transtorno espectro autista. Algo que tem muitos tabus. As pessoas não sabem nem como tratar as pessoas que têm autismo, já que tem vários graus, não é, doutora? Sim, existem vários graus de autismo, né? A gente considera 3 níveis, mas dentro desses 3 níveis de gravidade a gente tem subníveis também. Então, por isso que até foi mudada a terminologia de autismo para transtorno do espectro do autismo. Porque, na verdade, vão de quadros extremamente leves, de difícil diagnóstico, e muitas vezes vão ser só diagnosticados até na adolescência, ou muitas vezes na idade adulta, até quadros extremamente graves, que podem vir com deficiência intelectual, com atrasos significativos da fala. Então, é um espectro, tá, que tem algumas características em comum, mas dentro desse grupo muito grande, a gente pode ter muita variabilidade, e se tem, tá? Ele é extremamente prevalente, né? Os diagnósticos têm aumentado muito, então é algo que todos nós, toda a sociedade irá se deparar com uma pessoa dentro do espectro, né? Então, a sociedade tem que estar aberta, apta e adaptada a essas pessoas que têm um comportamento, por vezes, um pouco diferente do que seria o chamado neurotípico, né? Algumas doenças têm o teste do pezinho, o teste disso, daquilo já no nascimento. Já evoluiu para o autismo ou não? Existe, na verdade, um grande projeto, até mundial, que ele busca rastrear os genes associados ao espectro do autismo. Porém, a gente sabe que a manifestação do autismo, na maioria das vezes, é o que a gente chama de manifestação poligênica. É que nem enxaqueca. Tá? As pessoas, a gente sabe, a mãe tem enxaqueca, a filha tem enxaqueca, a gente sabe que tem uma predisposição genética. Tá? Mas você não consegue identificar exatamente que gene que Eu ia perguntar isso para a senhora. É hereditário? Tem uma parte hereditária? Tem uma parte hereditária. Também existe um espectro, a gente diz, de causas, né? Já tem 102 genes aproximadamente mapeados que têm uma correlação, mas nós sabemos que tem áreas silenciosas da nossa genética, que elas só vão se manifestar em determinadas condições ambientais. Então, é como se nós tivéssemos genes silenciosos e a gente precisa ter uma combinação de genes que vem do nosso pai e da nossa mãe e mais fatores que estão no nosso ambiente para a gente poder manifestar uma certa condição, como, por exemplo, o espectro do autismo. E a senhora nota que é mais em crianças? A partir de que idade que os pais começam a se dar conta? Como a senhora disse, só quando passa muito tempo. Como a gente poderia ajudar as pessoas a observarem mais os seus filhos? Porque sempre falam o seguinte, quando a pessoa fica quieta, né, doutor? Quando ela fica mais introspectiva, mas às vezes pode não ser. Com certeza. Com isso a gente vê também um excesso de diagnósticos, né, ou de hipóteses diagnósticas. Por isso que é importante passar por um especialista. Assim como a gente pode deixar passar alguns casos sem fazer uma intervenção de modo precoce, que seria o ideal, principalmente casos mais leves, o contrário também pode acontecer, tá? Então, se a gente vê um certo romancismo
se romantizou um pouco o autismo. A gente vê algumas séries como o Good Doctor, tá? O Big Bang Theory, que tem também. Que bom a senhora tocar nisso, porque a gente vê o doutor lá, né, que é autista. Sim, sim. E que ele luta contra a questão de se relacionar, ter uma proximidade com as pessoas. Mas o artista está fazendo muito bem, inclusive. Eu ia perguntar, é muito caricato? Ele, em alguns momentos fica caricato, mas eu acho que o artista, eu gosto muito daquele artista, é muito bom. Eu só consegui ver poucos capítulos da série, mas eu acho que está sendo bem abordado. Só que a gente tem que ter uma realidade, é um espectro. Existem pessoas com habilidades cognitivas muito superiores dentro do espectro, beirando uma genialidade, existe, tá? Mas isso mais do que alguém que não tem essa diferença. Existem altas habilidades fora do espectro do autismo também. Quantos, né, tem atores e empresários, quantos pode citar até neles agora, os mais modernos. Com certeza. Né? O Elon Musk da Tesla. O Elon Musk da Tesla, ele admitiu... Trilionário, sei lá quanto. Exatamente, num talk show, que ele estava dentro do espectro do autismo, que ele era um síndrome de Asperger, que era uma denominação antiga que a gente tinha de um autismo verbal e com habilidades cognitivas normais. Mas a gente sabe, a gente não pode romantizar e extrapolar isso para a grande população autística. Assim como a população geral, a gente vai ver poucas pessoas com altas habilidades cognitivas, né? Então, a maior parte das pessoas vai ficar numa média de inteligência, alguns com uma inteligência inferior ou até deficientes intelectuais, uma pequena porcentagem com habilidades realmente superiores e que podem criar coisas aí diferentes aí do que a gente costuma ver, né? Hoje estamos abordando o espectro autista de outra forma, com esses doutores maravilhosos que estão fazendo a diferença aqui em Passo Fundo e região. Fique aí, porque a gente só começou. Vitais Centro Clínico Integrado oferece atendimento e cuidado individualizado através de uma equipe interdisciplinar comprometida e atualizada para restabelecer a saúde física, mental e social de cada um dos seus pacientes. O Centro Clínico oferece especialistas na área de neurocirurgia, neurologia, geriatria, neuropsicologia e psicologia. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. De volta aqui no seu programa Saúde. Que bom que você está aí, está conosco com esses doutores hoje aqui, que estamos falando sobre espectro autista. Doutora Ana Luísa Dotza e doutor Diego Dotza comigo. Todos eles trabalham com a parte da neurologia, neurocirurgião e neurologista. E hoje a gente está falando sobre espectro. No intervalo a gente tricota muito aqui, né? E o que a gente ouve muito na rua, eu como uma pessoa comum, aquela criança tem autismo, tem que cuidar, porque senão ela vai bater no meu filho. Algumas crianças até já passaram por convites de sair de escolas, porque as escolas não sabiam lidar com crianças com autismo.
O que a senhora tem para falar sobre mito, verdade? Como lidar com situações assim? Afinal, não existe um nível igual de autismo, né, doutora? Não existe um nível. E a inclusão, a gente fala da inclusão, ela é muito bonita, mas por vezes ela é um pouco utópica e é difícil também, Então a gente tem que pensar no lado da mãe, do pai, da criança, mas também do lado da escola, de um professor, tá, que não estava adaptado a essa realidade. A gente sabe que os diagnósticos aumentaram muito, tá, a prevalência. Então, atualmente, de 44 crianças, alguns estudos nos Estados Unidos mostraram, uma vai ter o espectro do autismo. Então, de 44, um vai ter. Então, a cada 2 turmas, a gente vai ver pelo menos uma criança com espectro. É difícil, tá? É tudo novo, é um conteúdo novo. O mito que vai bater ou que vai ser agressivo, isso é um mito, tá? Então, a gente sabe que uma criança com espectro do autismo, ela não vai ser agressiva, ela não vai agredir uma pessoa de graça. Se isso acontece dentro de um contexto no qual ela se sente acuada, ela se sente incomodada, tá? Então, por isso a importância de ter vários profissionais avaliando esse paciente, essa pessoa. Então, para nós, por exemplo, esse ambiente onde nós estamos, a luminosidade não me incomoda, tá? A cor da parede não me incomoda, tá? O cheiro do perfume de vocês não incomoda. Mas uma pessoa com espectro do autismo, ela tem uma visão, ela tem uma percepção sensorial que é diferente da nossa. Então, o que não me incomoda pode ferir aquela pessoa profundamente. E esse estímulo ambiental que para ele, por exemplo, um barulho pode ser como uma pancada na cabeça dele, uma facada. Um grito de uma criança, um choro de uma criança, pode ser como uma sirene de ambulância. Então, isso aí pode desarmonizar, descompensar alguém que ainda é uma criança e que não tem estratégias nem comunicativas. Por vezes, a pessoa nem consegue falar para dizer que aquilo está incomodando. Então, muitas vezes, ele se manifesta como? Então, eu não sei falar, eu sei falar muito pouco. Tá? Eu não sei o porquê que aquilo ali está me incomodando, mas eu estou percebendo de um jeito diferente dos outros. Então, eu dou um empurrão, tá? Eu chuto, eu grito, eu me mordo. O que a gente teria vontade de fazer. Exatamente. Mas a gente não faz porque vive em sociedade. Exatamente. Então, a gente tem um freio social e uma das terapias dentro do espectro das intervenções, chega um momento que é desenvolver essa capacidade de leitura também do outro, tá? A pessoa se auto-entender e entender também o jeito que o outro pensa, para se colocar no lugar. Só que exigir isso de uma criança pequena, tá? Seja ela dentro do espectro ou fora do espectro, isso é muito difícil, né? A criança não tem ainda essas habilidades adquiridas. E numa pessoa com espectro fica muito mais difícil. Todos precisamos do auxílio de psicólogos, psiquiatras, assim como vocês têm na Vitae, na clínica, né? Com esse trabalho multidisciplinar, transdisciplinar que vocês cumprem, eu digo, porque é uma equipe que abraça a todos. Dentro da clínica, vocês têm crianças, adultos, autistas? Eu tenho. Eu abordo tanto essa parte de neurologia infantil como de neurologia adulta. Então, eu tenho a oportunidade, tá? E a felicidade, inclusive, de ver essas crianças se desenvolvendo, elas crescendo, adolescentes, tá? Fazendo, inclusive, escolhas profissionais. Então, isso é muito interessante, é muito gratificante para mim, tá? Então, eu acabo podendo acompanhar vários níveis de idade. Ainda não tenho nenhum espectro do autismo idoso, né? Espero que logo a gente tenha aí um grupo de vovôs aí também para a gente poder, que eu tenha saúde também, né? Para acompanhar esses vovozinhos aí que vão surgir, né? E o que a gente vê, né, doutora, da vida mesmo? Estudamos na faculdade sobre a questão de estimular. Então, estimular uma criança é necessário. Se ela não é estimulada, ela não aprende. Sim. Então, o autista sendo estimulado corretamente, né, doutor? E sobre os tratamentos, hein? Eu acho que tem várias mães aí escutando, querendo saber sobre os tratamentos, como é que são os medicamentos, usar ou não. A grande abordagem inicial do espectro é sempre a intervenção interdisciplinar, multidisciplinar, tá? Esse é o primeiro tratamento. Na dúvida, uma criança muito pequena, a gente tem dúvida se é ou não espectro, o que é a premissa? Tratar como se fosse. O cérebro, ele tem um tempo para aprender, tá? É como aprender a tocar piano. Se eu aprendo a tocar piano quando eu tenho 3, 4, 5, 6 anos, eu já vou tendo as bases. Quando eu chegar aos 20 anos, eu vou tocar piano muito bem.
Tá? Diferente de eu começar a querer tocar piano aos 40 anos. Eu posso até conseguir, mas nunca vou chegar naquele nível. Então, isso a gente chama de neuroplasticidade. Então, quem que vai ensinar a tocar piano? São os terapeutas, tá? Então, na cidade, na região, a gente tem terapeutas maravilhosos. Então, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, musicoterapeuta, o psicólogo comportamental. Então, tem técnicas específicas para a gente criar essas habilidades. Habilidades que na pessoa fora do espectro são naturais. Tá? E no espectro, muitas vezes, isso não surge de modo natural. Ele tem que ser aprendido. A comunicação social, inclusive até o andar de modo mais harmonioso, de tolerar os estímulos sensoriais. Então, essa seria a grande intervenção inicial e que deve ser feita para todas as pessoas dentro do espectro. E a gente tem abordagens outras, né, medicamentosas, outras técnicas aí que têm surgido, né, Diego, também, que têm sido bem interessantes. Muitas vezes a gente tem que abordar de modo medicamentoso, tá? Então, a pessoa está ansiosa, ela tem comportamentos disruptivos, agressivos, irritabilidades. Então, muitas vezes a gente tem que colocar medicamentos para conter essas disfunções neuroquímicas para que os próprios terapeutas consigam fazer o seu trabalho e a família e a escola consigam trabalhar de modo conjunto. Voltamos já com tratamentos específicos que vão com certeza ajudar você que está aí, que tem um amigo ou alguém na família que precisa muito esclarecer dúvidas. Fiquem aí, já voltamos. Vitais Centro Clínico Integrado oferece atendimento e cuidado individualizado através de uma equipe interdisciplinar comprometida e atualizada para restabelecer a saúde física, mental e social de cada um dos seus pacientes. O Centro Clínico oferece especialistas na área de neurocirurgia, neurologia, geriatria, neuropsicologia e psicologia. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Para o seu programa Saúde, onde estamos conversando hoje com a doutora Ana Luísa Dotza e com o doutor Diego Dotza. Estou mais ouvindo só e aproveitando. Eu vi, porque eu vou provocar. Já provoquei ele no intervalo, vamos falar a verdade. Aqui é um bate-papo para a gente conversar com a região, né, doutor? Ele disse, mas eu ia falar isso, então agora você vai falar. Porque estávamos falando sobre os medicamentos no autismo, tratamentos. E eu acho importante a gente mostrar a luz para as pessoas que acham que o autismo não tem saída, mas eu acho que tem como evoluir, estimular e fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor. Com certeza, dependendo do grau, se for um grau mais leve, pode ter uma funcionalidade, casamento, filhos, faculdade.
Só que tudo, como eu digo, tem que ser pé no freio, né? Depende do grau, depende do comprometimento cognitivo, depende se o paciente tem alguma outra deficiência associada. Então, a gente tem vários poréns aí associados. A gente sabe que é uma luta que não é fácil, e os pais das pessoas com TEA que estão escutando sabem do que eu estou falando, né? Mas temos, graças a Deus, que temos terapias medicamentosas e não medicamentosas também, Diego? Diego? Tem muitos pais, né, que criam aquela, agora até falou esse romantismo, né? Meu filho vai ser um superstar da televisão, vai ser um grande cirurgião também, né? Acho que tem que ter essa... Existe, assim, às vezes no início do diagnóstico a gente vê uma negação, são estratégias que o cérebro usa até de aceitação, né? Mas como tudo na vida são desafios, né? E em termos de abordagem medicamentosa, os pais sempre questionam as terapias novas aí que a gente pode estar trazendo. Então, se fala muito a respeito do óleo de cannabis, né, do canabidiol, que tem surgido aí como uma terapia emergente. Não está liberada em bula para essa indicação do espectro do autismo, e sim para alguns tipos de epilepsia. Se vê alguma resposta aí, mas não se sabe ainda a dose bem ideal, talvez para o uso dessa medicação. Mas é uma medicação que pode ser usada, mas com parcimônia, prescrita por um médico. Existem terapias também que têm surgido aí a respeito de dar uma atenção especial ao trato gastrointestinal dessas crianças. Pois é, muita gente diz que o autismo, isso é uma frase que eu já ouvi. Então, não é um dado que eu colhi. Sim. Científico. Que problemas gastros poderiam causar eu não digo causa, ainda não. Ou é algo que parece que é uma associação, mas não como uma causa. Mas as pessoas falam, né? Acho que é importante ouvir. Exatamente. Certo. É comum, existe uma incidência maior de disbiose, que a gente chama intestinal. Então, são pessoas que são mais sujeitas a ter intestino irritável, episódios de diarreia. Então, a gente sabe que existe todo um controle neural da parte gastrointestinal. Então, pessoas com autismo geralmente têm mais dermatite atópica, têm mais alergias, têm mais problemas gastrointestinais. Então, isso são casos que têm que ser individualizados, e a gente não pode também extrapolar tratamentos, né, com probióticos, que seriam para melhorar a parte gastrointestinal. Então, e também tem que ser feito em conjunto com outros médicos, muitas vezes um gastroenterologista, um nutricionista, um nutrólogo. O intestino está sendo chamado de segundo cérebro. O segundo cérebro, né, Diego? O Parkinson também. Isso. Tem muita ligação com a parte intestinal. Então, também dizem que o Parkinson começa pelo intestino. Porque eu ouvi isso, doutor. A pessoa já nasce com problema ali, já vai ter problema, já vai ser autista, ou vai ser isso, ou vai ser aquilo. Acho que é importante a gente trazer bem à tona para as pessoas entenderem. O senhor estava falando também antes, em off aqui, questão do TDS. Traduz isso para a gente, doutor. A gente tem o TMS, que a gente já falou uma vez, pincelando. Isso, que é a máquina que a gente adora. Estimulação magnética transcraniana. E tem o TDCS, que é a TDCS. Isso, é a estimulação transcraniana por corrente contínua. É um pouquinho diferente, né? Quando a gente faz, até tem alguns estudos saindo, né, para o TEA, não está oficialmente em nenhum lugar, mas a gente tem lido bastante sobre isso, a gente aplica em alguns casos também o TDCS, porque para o TMS ele tem que ficar muito parado. Fica com uma bobina aqui e não pode se mexer. E a criança com TEA é agitada. Então a gente coloca esses que são, né, são 2 eletrodos que a gente gruda na cabeça ali com umas faixas, e então a criança pode se movimentar, mexer, e até é interessante isso, para fazer essa terapia junto com essa reabilitação neurológica, junto com esse TDCS. O que ele melhora mais? É mais a parte da terapia ali do comportamento, né? Ele ajuda um pouquinho mais nessa parte do comportamento, dessa interação social, o que a gente tem observado, é a teoria da mente, né? Ana Luísa explica melhor. A gente tem alvos específicos, na verdade, né? Toda essa terapia de estimulação magnética, né, ela visa estimular grupos de neurônios específicos. Então, de acordo com o meu paciente, eu vou fazer um plano terapêutico para ele. Então, esse paciente ele precisa melhorar as habilidades comunicativas, então vamos fazer uma estimulação focada mais na parte comunicativa. As habilidades sociais, a gente tem áreas de habilidades sociais no nosso encéfalo, tá? No nosso cérebro. Então, é feito todo um planejamento. Tá ansioso, tá depressivo, existem áreas que a gente estimula específicas, não é algo que é feito de modo aleatório.
Mas também, como todo tratamento, ele tem as suas limitações e é algo que está em desenvolvimento ainda, né, dentro da área do... Os respondedores, não respondedores, como medicamento, como em tudo. Ele veio para associar, né? Não é um tratamento nunca único, né? A gente Sim. usa sempre só bem depois de que está estabilizado. Ou em associação. associação. Tá faltando a estabilização, na verdade, né? A gente usa para tentar associar. Exatamente, para para facilitar as intervenções e melhorar de modo físico, literalmente, esse funcionamento neuronal. Temos os bons respondedores e aqueles que não respondem. E uma dica para a família que descobriu agora, doutora, que o filho ou a filha tem espectro autista. Resiliência, tá? Não é fácil, tá? Eu sei que é um baque, é como se fosse um balde de água fria, mas a gente tem que ver que é o seu filho que está ali, né? Então é aquele serzinho que você ama. A jornada não é fácil, mas ela recompensa, né? E eu digo assim, eu acredito em Deus, né? Deus não nos dá algo a mais que a gente não possa peitar, e a gente tem que ver como um desafio, tá? A nossa vida é um desafio, o filho é um desafio, e as intervenções estão aí para isso, tá? A sociedade, ela está muito mais consciente, que os pais tenham menos preconceito, porque as crianças estão menos preconceituosas. A gente vê que são gerações que estão aceitando super bem nas escolas, as crianças estão muito receptivas. Então, que os pais tenham força, comecem as intervenções o mais precoce, que a tendência das coisas se atenuarem, melhorarem e alcançar o máximo aí que o seu filho pode dar. Com certeza voltaremos com esse tema, porque vamos ficar com mais dúvida. Então, se você gostou dessa conversa sobre transtorno do espectro autista, mande sugestões, perguntas, entre em contato com a Clínica Vitae. Vamos ajudar o amigo que precisa disso. Agradeço a atenção de vocês, mas antes eu quero agradecer os nossos patrocínios, né? Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Vitae Centro Clínico Integrado, Ortodentes Clínicas Odontológicas, Next e Mano Escobar. Fique ligadinho que a gente toda semana vai trazer um papo bem descontraído, com as diferenças, com as diversidades, com as novas tecnologias, tudo para melhorar a nossa qualidade de vida aqui em Passo Fundo e região. O Programa Saúde volta logo.